é pouco. 2 é bom. E 3 é lacração. Oi. Gente, o que deu isso? Maravilhoso. Acertei. Graças a Deus, aleluia. Gente, ó. Maravilhosa. Ai, ai. Bem-vindos, lacradores e lacradoras. E surra de lacre, vocês já sabem onde encontram, né? Sabe? Aqui, no Lacro Podcast, né? Claro! Só que eu duvido que em outro lugar vocês encontrem pessoas iguais a essas aqui, gente, dessa mesa. Eu vou falar... Não, gente, eu falo muito bem de vocês. Vou começar a apresentar aqui. A Michele Rocha é uma vaca. Ah, que legal. Que maneiro. Essa parte, que legal. A Cris Silva Cruz, ela é uma filha da P. Mentira, gente. Eu duvido que vocês achem pessoas iguais a essas. Mulheres empoderadas, né? Mulheres maravilhosas, donas da zorra toda. Quem? Michele Rocha, Cris Silva Cruz, Luciana Leal e... Calma, não vou revelar agora quem... Mas é isso, gente, ó, surra de leque para essas pessoas, para essas gatas maravilhosas. É isso. Bom, lacradoras. É isso aí. Primeiro eu quero falar que eu tô um pouco chateada, sabe, Luciana? O que foi? Tem uma galera que fica visualizando, não dá like, não faz um comentário. Mentira, tá chateadinha? Tá zoando, gente? Tá não faz que a gente não tá chateada. Pelo amor de Deus. Né? Vamos curtir, vamos comentar, vamos correr atrás. A gente tá querendo também, aceitando aqui uma galera, vocês podem indicar aí lacradores e lakradoras da sua região que estejam fazendo um trabalho legal, né? Para que a gente possa chamar e convidar para entrevistar aqui no nosso Lacro Podcast. E claro, sabe, Cris, temos hoje uma pessoa maravilhosa pra gente apresentar. Eu tô doida pra contar. Ih, fofoca. Dá licença. Olha, eu não vou dar spoiler não, mas que ela é uma mulher sensacional. Ela é. Então, senhoras e senhores, chegou a hora de apresentar a nossa convidada de hoje, mas eu preciso antes da minha bateria, do meu batuque. Gente, cadê meu... Ai, peraí. Onde só saiu, Luciana? Não pergunte isso de novo. Meu Deus. E aí, vamos lá no tchum-tchá? Vamos. E vai. Tchum-tchá, tchá, tchum-tchá. Tchá. Se liga aí, galera, no que eu vou te apresentar. Uma mulher estonteante que veio pra lacrar. Nascida carioca, mineira se tornou. Foi morar no outro país e o mundo conquistou. Ela é uma gigante, cheia de talentos. Mulher empoderada, cheia de conhecimento. Rainha da filosofia. Ela é pós-graduada. Essa mina é cabeça, uma mulher empoderada. Como atriz, ela é multifacetada. Já foi Olga, foi Virgília, e Santa e até a Sara. No palco ou na TV, ela sempre manda bem. Fiscal e outros cursos e até Martins também. Uma neta amorosa, uma filha dedicada. Como mãe é carinhosa e a Maria paparicada. Sua maior vitória tem nome e RG. Maria Catarina ainda é o seu bebê. Dona Maria tem muito orgulho. Dona Marilda, só se orgulhar. Senhoras e senhores, Isabelle Nassar. É surra de leque, gente. A gente tá muito global, né, cara? Ó, tô muito global, maravilhosa. Gente, o dia que eu tiver em depressão, vou colocar esse rap, entendeu? Vou colocar esse rap pra eu escutar. Pra assim, você lembrar. Nossa, meu Deus, quem é essa pessoa? Ela é isso tudo. É Como isso tudo e muito falar? mais, né? Qualquer coisa depois dessa apresentação maravilhosa. Não, nada como ter amigas, Gente, né? foi eu que fiz, tá? Ela só cantou, tudo bem? Muito bom, muito bom. Gente, olha estamos só. aqui com essa mulher linda, mãe, atriz maravilhosa. Recentemente aí, ó, terminou essa novela das oito, Travessia, gente. Tá na Netflix como Bom Dia, Verônica. Gente, estamos falando de Isabelle Nassar. Gente, pelo amor de Deus. É leque pra ela, não é, gente? É leque, Por favor. eu tô emocionada, gente. Eu tô muito emocionada com sua presença. Oh, meu Deus. Eu que tô. Tô até nervosa. Você é linda pessoalmente. Um prazer te ter aqui obrigada, na nossa mesa. Prazer tudo meu. Como eu falei, mulheres empoderadas, né? Beijo, gente. Olha isso. Tem Olha aquele isso. momento que a gente para tudo para ouvir a convidada, não tem, gente? Claro. E soltar o gogó, né? Então, Isabelle, um momento que a gente tem aqui é da frase lacre do dia. Já? É, uma frase sua, uma frase de alguém, uma frase que te acompanha e que você essa aqui eu gosto de usar. Conte pra gente, pra quem tá ouvindo, tá assistindo a gente.
Frase lacre do dia. Frase lacre do dia. Frase lacre do dia. Gente, cada um fez uma entonação, que eu não sei se eu falo uma frase assim, tipo, muito bagaceira, ou eu faço uma coisa mais filosófica pra já dar o tom, assim, do podcast. Já dá. Pode escolher. Mas eu acho que tem uma que me acompanha, que é de um filósofo pré-socrático, que chama Heráclito, que fala que ninguém entra 2 vezes no mesmo rio. Não porque o rio não existe, mas é porque o rio muda o tempo todo. E a gente não é a mesma pessoa todos os dias, né? Então, eu acho que todo dia é uma oportunidade do novo, de fazer o novo, de caminhar com o novo, de se renovar, sabe? E eu acho que eu uso muito isso quando tô prestes a desistir de alguma coisa, ou tá dando tudo errado, aquela confusão toda. Então, eu acho que é isso. Que isso, É gente, isso. que esculacho. Olha, Olha. muito bom mesmo. Eu Meu fiquei aqui Deus. pensando, gente, eu demorei porque eu tô assim, no leque ou na. Mas muito bom, muito Gente, boa mas é frase. perfeito isso. Sim. Eu não conhecia essa frase. Essa coisa de a gente não passar no mesmo rio é muito interessante. Porque, de fato, o mundo está em constante mudança. Sempre, sempre. Né? A água não quer a mesma, a gente não quer o mesmo. de Nós uma não certa somos os forma. mesmos, Eu tô com calor aqui, né? Pode Eu comecei a olhar. falar. Eu comecei a ficar nua. Aí, gente, Já faz é o climinha. isso. Tananana. É isso que dá em casamento, É né? No isso. podcast. É isso. Vambora. Vamos lá. Primeira pergunta que a gente sempre faz aqui, que é padrão, é: pra você, quem é a Isabelle Nassar? Aí todo mundo fala, ai, não sei o que, eu sou múltipla. As pessoas falam isso. Não. O Olha, que elas falam? É tão difícil falar de mim. Cara, eu não sei. Eu acho que eu tô em constante descoberta sobre quem eu sou, assim. Eu acho que eu tô... O que eu era ontem, a louca, né? No mesmo rio de ontem, eu já não sou mais. Eu acho que eu tô em constante mudança, assim. Eu acho que a maior luta que eu travo nessa vida é uma batalha contra comigo mesmo, sabe? Pra gente matar todas as nossas inseguranças, pra gente ter certeza do que a gente é, pra gente se assumir como ser humano, como mulher. Eu acho que a gente tá entendendo mais o nosso feminino. Vocês falam muito de empoderamento aqui no podcast, de uma certa forma. Com o passar dos anos, né, com as filósofas, com as políticas, a gente está se entendendo o que a gente pode, os nossos direitos, nossos pertencimentos nos espaços. Então, quem sou eu? Acho que, não sei, eu sou uma menina, por mais que eu tenha 35 anos na idade, que eu sou uma menina, que está em constante construção, acho que é isso. É isso. Sonhadora. Maravilhoso. É Isabelle, né? Por que não Isabela? Tô Eu sempre brincando. perguntei isso na escola. E tem pessoas assim que me confundem muito, assim, sabe? Tipo, meu nome é Isabelle Nassar. Aí elas falam, nossa, Isabela Nasser. E eu fico tão sem graça de corrigir, assim, mas às vezes diretora, assim, tipo, nossa, Isabela Nasser. Eu falo, ai, meu Deus, é Isabelle Nassar. E eu fico sem graça, assim, tipo, E nem é um nome difícil. É tranquilo, né? cara, pois é, mas enfim. Tem apelido? Belle. Ai, Belle, muito fofa, gente. Qual o significado de Isabelle, você sabe? Vem de Isabel, né, que é prima de Maria, que é uma mulher da promessa, enfim, uma mulher forte, porque Isabel tem uma parada disso, né, que ela foi mãe Uma gravidez Sim. lá, tardia. super, e adoro pessoas que entendem de Bíblia. E, enfim, então ela foi uma mulher que esperou, que é da promessa, enfim. Não, acho que assim, se eu tiver que, se a gente for decifrar essas profecias aí, e se eu tiver que esperar até 80 anos, eu não sei se eu vou conseguir coisa. Isabelle, você nasceu no Rio. Nasci no Rio, em Vila Isabel. Alô, Vila Isabel. Conte um pouquinho pra gente da sua infância, como foi. Sou carioca de Vila Isabel. E minha mãe é baiana, do interior da Bahia, chama Lagoinhas, a cidade dela. O meu pai é daqui, tijucano, minha família é toda tijucana, mas é uma família libanesa que veio do Líbano na Segunda Guerra Mundial. Enfim, tinham lojas... Isso que vai ficar batendo na mesa, né? Tinham lojas no Saara, bem coisa de imigrante mesmo, né? É. E eu fui para Minas muito cedo. Eu fui para Minas com 3 meses de idade, acho que a primeira vez. Porque meu pai era funcionário público. E fui criada em Minas, mas tem toda a minha referência de mineirês, meu sotaque, mas não tenho família em Minas. Então as pessoas falam, e você, depois que fez novela, já voltou para Minas? Eu falo, gente, eu já saí de lá há muito tempo. Mas Na a verdade. Minas não saiu dela, né? Não, Você não. repara pelo sotaquezinho, aquele sotaque mineiro, assim. Aí eu falo, não, sou de Vila Isabel. Todo mundo fala, ha, ha, ha. É o oposto de pensar em Minas e Vila Isabel. Vila Isabel é centro, né? Rio de Janeiro. Centro. Total carioca. A Luciana falou de sotaque. Eu conheci um curitibano que ele falou assim: adoro o seu sotaque carioca. Eu falei, eu tenho sotaque? Ele, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Você acha que você não tem, não, né? Não. Imagina.
Não, fala que carioca Mas fala tem. chiando. Isso, Eles falam isso, que a gente fala chiando e cantando. Não, Eles ela falam já isso. falou, tem sotaque. A gente fala assim, gente. A gente bota o O na frente do U, e assim a gente vai trocando as letras. Mas não tem a coisa da coroa, né? Daqui ter sede da coroa portuguesa, né? E aí ficou com esse chiado português, assim, do carioca ainda. É isso, a gente é abusado. É isso. Tem gente que adora o sotaque, né? Mas enfim. Falando em Rio de Janeiro, você atualmente ainda mora no Rio. Moro no Rio faz 11 anos. Ah, 12 anos. É, você tem uma filha, né? Tenho, Maria. Maria, ela tem quantos anos atualmente? 12 anos. Maria, pra quem nunca viu Maria, acesse Menina Linda, com certeza. Maravilhosa. É só Maria? Ela- Maria Caterina. Ai, ela- que linda. A minha Maria Luísa, Ah, tá? Também tem uma Maria. Quantos anos? Ela vai fazer 10 esse Gente, ano. o podcast Pode acabou de virar sobre maternidade. É, Você exatamente. tá aí. Eu queria te perguntar. Depois eu pergunto, vai, Michelle conclua. Depois eu pergunto sobre maternidade. Difícil para um. Porque a pergunta era sobre maternidade. Como é que é pra você, nesse Rio, do jeito que tá hoje em dia, criar a sua filha? Cara, eu fui mãe muito nova, né? Eu fui mãe com 22 anos. E Maria é a melhor coisa da minha vida, porque filho é prosperidade. Depois você entende isso, mas a gente tem que assumir que é muito difícil. Quando a Cris me conheceu há um tempo atrás, porque quando você tem filho muito nova, quando você é mãe, você já é abandonado, as pessoas te abandonam. Elas te abandonam porque, teoricamente, ainda tem esse imaginário que, nossa, é um peso, enfim. Então, quando você é mãe nova ainda, amor, você perde todos os seus amigos, porque seus amigos de 22 anos, eles Então, em outro momento, né? outro momento, eles jamais vão deixar de. Hoje já se fala mais, né? A maternidade está deixando de ser um tabu, eu percebo que as mulheres estão conseguindo falar que é tipo, nossa, é muito difícil. Mas na minha época, quando a Maria nasceu, 12 anos atrás, a gente não tinha esse boom de podcast, de Instagram, de internet, então era muito mais solitário do que é. Então foi. Eu acho que eu fui construindo a minha maternidade. Fui aprendendo a ser mãe, aprendendo a ficar confortável para mim. Então, eu nunca tive. Eu acho que cada idade da Maria, eu aprendi a não adiantar, sabe? Eu não adiantar lá na frente. Ai, como é que vai ser daqui a pouco quando ela começar a sair? Por enquanto, ela não sai. Então, ela tem 12 anos, a gente está muito próximo, então é o que eu tenho nesse momento. Então, daqui a pouco eu me preocupo em relação a isso. Então, eu aprendi a ser assim, senão eu ia pirar. A gente já tem uma profissão que é muito difícil, que exige da gente que a gente tenha uma inteligência emocional muito assídua para não entrar em crise de ansiedade ali, por falta de trabalho e todas as coisas, e pressão de todos os lados. E para a maternidade não me sucumbir também, eu fui aprendendo a lidar um dia após dia. E a Maria, Michelle conhece, é uma menina muito tranquila. A gente é muito parceira, talvez pela diferença da idade ser muito próxima, assim, a gente está criando uma relação de muita amizade que eu espero que perdure. Você deu uma entrevista, você falando da Maria, que você entrega para ela uma mochila mais leve. Achei isso super interessante. No Bacana. sentido de você tentar ali com a sua filha ali fazer coisas para a vida ficar mais leve. Tem um filme que fala A Vida é Bela, que ele o tempo todo trabalha isso com a filha dele, com o filho dele. Lindíssimo. E eu achei isso interessante. Porque de uma certa forma a gente está a gente está aprendendo, né, o nosso feminino, enfim, as coisas que a gente pode. E a gente já vem ressignificando padrões, as nossas mães, as nossas avós, que eram, né, muito. A minha mãe vem do interior da Bahia, trabalhar no Rio como doméstica e faz uma faculdade, foi a primeira da família dela a fazer uma faculdade. Já luta assim bravamente, mas termina a vida ainda como do lar, como doméstica. Mas tenta, de alguma certa forma, me tirar esse peso, me dando educação, investindo nos meus estudos, e a Maria é a mesma coisa, né? Desde muito cedo a gente já apoia ela no que ela for necessário, no que ela precisar, enfim. Então a gente vai tentando ressignificar esses padrões, essas mochilas para se tornar mais leve de uma certa forma. Tirando umas certas crenças, né, que foram lá, que Tentando. vão perdurando, né, gerações e gerações. A minha filha é uma mini feministinha, né, porque ela fala já umas coisas que eu nunca falaria Não, na essa idade geração está dela. muito adiantada. Né? Bacana, eu acho bacana pra caramba essa evolução delas, né? Não. Tem que não ficar só no discurso, né? O que eu falo com a Maria. Maria, é muito lindo esses discursos. Assim, tem que colocar na prática, né? Exatamente, exatamente. Não, a Maria é uma menina que, além de linda, é muito educada. Ela é uma das crianças mais educadas que eu já tive o prazer da minha vida de conhecer. Ela é maravilhosa. E ela, vendo você galgar essa carreira, ela se interessa por esse universo? Eu acho que
pode acontecer duas coisas. Ou ela se interessar muito, ou ela ficar com uma ojeriza logo porque é muito duro, né? Tudo, né? Então, mas sinto, assim, ela interessada neste universo, não sei se é atuação, mas talvez tem muito perfil, né, para ser modelo. Então a gente tá tentando entender ali o que ela quer. É uma menina extremamente inteligente, então tudo que ela quiser fazer, se ela fizer bem, com dedicação, acho que ela vai chegar lá. Ah, muito legal. Encontrar apoio, né, dos pais, isso. É o que ela quiser ser para mim. É igual a mim, eu também falo isso. O que você quiser ser, você pode ser tudo. Você quer ser cozinheira, seja melhor também no que você vai fazer. Não, hoje em dia, meu amor, top. Seja melhor no que você vai fazer, independente do que você escolher, né? Independente, vai para a escola, você é médica, vai ser médica, vai. Quer ser cabeleireira? Também, mas vai estudar para ser melhor no que você porque na nossa época era médica e advogado. Nossa, exatamente. Engenheiro, por isso que eu gostava de matemática, é isso. Fazer Tanto que eu teatro? fiz direito Não. antes de fazer teatro. Porque meu pai a estabilidade da minha família é ser funcionário público. Professor, funcionário público, né? Funcionário público. Se funcionário público, a vida está garantida. Exatamente. E hoje em dia a gente já sabe que não é bem assim, né? Meu pai ainda não desistiu dessa parte. Vai fazer um direito, minha filha. Ele não cansou, gente. Minha família vai ter concurso. Cansou. Abre o concurso. Abriu o concursinho Por aí. que você não tenta? Você começou na dança, né? Ou a modelagem veio primeiro? Não, dança. Nunca pensei em ser modelo. Nunca imaginei na minha vida que eu pudesse ser. Nunca... Como começou? Eu morava numa cidade do interior, né? Sempre tive essas manifestações artísticas, porque a gente, quando é uma criança meio enviada, né? A gente já tem mais manifestações artísticas desde pequeno. E aí, o que tinha na cidade era mais a dança, aquele teatro de igreja, né? Quermesse, aquelas coisas todas, de fazer tudo isso. Né? Padre e tal, primeira comunhão, tudo tinha que Coroação da Nossa Senhora. Nossa Senhora, coitada. E aí, comecei na dança, mas eu era muito ruim. Tenho até pena dos meus amigos que fizeram dança junto comigo, porque eu insistia, cara. Eu insistia. Eu falo, gente, eu era muito ruim. E eu fiz tudo, balé clássico. Eu falo, nossa senhora, socorro, coitada das pessoas. De corpo pro balé tu tem, Não, né? só isso, amor, só isso. Caramba aqui, caramba sempre. Mas eu fiquei uns 9 anos na dança, fiz muita coisa. Dancei em festival de Joinville, dancei tipo em clube, forró, apresentação na casa dos outros, fui dançando. E meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos. Meu pai foi morar em Vitória, né, no Espírito Santo, e ele vinha para Minas uma vez por mês, uma vez de 15 dias para me ver. E o nosso programa era ir no shopping em BH, que minha cidade tinha nem escada rolante direito, para comer McDonald's, porque era um acontecimento que tinha. E numa dessas, eu devia ter uns 12, 13 anos, uns 13 anos, assim, passou um cara e falou assim, nossa, sua filha deveria ser modelo. Meu pai enxotou o cara. Esse cara é maluco. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, gente, será? Não é possível. A vida inteira as pessoas falando que eu sou estranha, que eu sou feia, que eu sou queixuda, que eu sou magrela, que eu sou horrorosa. Será que existe isso mesmo? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e tal. Eu falei pra minha mãe, um cara passou. A minha mãe, é ótimo! A minha mãe já, mãe de Miss, não, vamos. E aí eu fui fazendo concurso. Fui fazendo concurso, fui ganhando uns, perdendo outros, e fui me estabilizando até mudar para São Paulo e ir para fora. Falando assim, parece ter sido super fácil, né? Sim, mas foram, foi. tipo, muito mais nãos do que sim. Essa parte a sua beleza é exótica. Quantas vezes você já ouviu essa O dia frase? inteiro eu escuto isso, eu falo, gente, eu sou uma pessoa tão assim, porque eu nunca sei quando é pejorativo, quando é positivo, sabe? Eu nunca sei quando, hoje em dia, com mais entendimento, eu sinto que existe uma necessidade das pessoas, de alguma certa forma, delas invalidarem o nosso feminino. Ou quererem colocar nosso feminino dentro de uma caixinha, sabe? Ou então, você tem um rosto agênero, você tem um rosto andrógeno, que poderia ser homem ou mulher. Mas eu fico pensando, o que a gente entende como padrão de feminino, o que a gente entende como padrão de masculino, né? A gente criou um padrão lá atrás do que deveria ser a mulher, de como é que ela deve se portar, né? E olha que eu falo de um recorte da sociedade que eu tenho noção do meu privilégio. Eu sou uma mulher branca, sou uma mulher cis, gente, eu sou uma mulher cis. Sou uma mulher extremamente privilegiada, nunca aconteceu nada comigo, eu não passo por situações que de alguma certa forma não me pertencem a um lugar. E mesmo assim eles tentam invisibilizar ou invalidar o meu feminino na forma de ser, né? Porque foi construído lá atrás um padrão, e esse padrão é o quê? Branco, cis e hétero, a norma da sociedade, quem dita a norma social,
são homens brancos, cis e héteros, assim. E o feminino ainda está construído nesse inconsciente coletivo, num lugar muito da mulher, com traços mais, que eles chamam mais finos, um lugar talvez ainda de uma submissão, ainda que quando você desencaixa ali, gera um estranhamento, né? É verdade. É verdade. E é engraçado porque, tipo assim, existe um padrão que eles colocaram na cabeça que é o correto, mas continua perseguindo o próprio padrão que impuseram, porque nunca tá perfeito. Nunca tá perfeito. É uma Sempre vai achar estética- um problema. A sempre estética tem. trans que eles colocaram ali como uma estética. Tem essa estética, né, que existe. Você fala muito abertamente, isso, para quem está ouvindo a gente, está passando por isso, sabe que essa transição do trans é uma cirurgia no rosto, quebra a testa, alonga o queixo. Então, assim, é importante quando você toca nesse assunto e fala bem abertamente para quem está ouvindo entender a importância de você receber isso e não falar, não, eu não pareço, como assim? Não. Você se coloca no lugar, tá. Se é isso que estão colocando para mim, qual a importância disso para as outras pessoas que estão passando por isso realmente? Eu sou cis, né? Meu gênero é cis, e as pessoas, e você coloca em outro lugar mais leve. Não, porque A pra mim não palavra- tem problema, o problema não tá nisso. O problema para mim, eu não deveria nem responder que tipo de mulher eu sou. Se eu sou uma mulher cis, se eu sou uma mulher hétero, eu acho que eu deveria só falar que eu sou mulher e basta, amor. Porque ninguém tem direito de questionar o nosso feminino da forma que ele é. Eu acho que todas nós, mulheres, somos plurais, e da forma que a gente se entende, da forma que é. E dentro desses padrões, cis, hétero, existe também uma pluralidade imensa, uma gama de formas e de ações e de momentos que são muito maiores do que a gente pode imaginar. Assim. Eu acho que vai chegar um dia que a gente nem vai falar mais sobre gênero, porque gênero também é uma construção social. Ser mulher, ser homem também é uma construção social que a gente carrega ao longo de anos. Assim. A gente já tem filósofos que falam sobre não gênero, e não se identificar com gênero, não haver, porque homem e mulher também não existe. Se for colocar, são seres que circulam na sociedade, que a gente se constrói e se entende como tal. O que me espanta é a necessidade das pessoas, de alguma certa forma, terem que responder para elas mesmas, terem que fechar o que as coisas são e como é que elas são. E as coisas não são, as coisas estão. Eu acho que eu sou mulher, eu estou mulher, mas a gente não sabe como é que as coisas vão se desencadear daqui para frente. E eu acho que esse estou mulher também hoje, ele diz muito sobre o que eu entendo sobre mulher, o que eu entendo sobre feminino, que não vai ser o que eu vou entender amanhã. Ninguém entra 2 vezes no mesmo rio. Então, eu também estou me desconstruindo. As coisas que eu acreditava não são as coisas que eu acredito mais. E hoje em dia eu falo uma coisa, eu falo não, completamente errado, eu vou por ali, depois eu volto. Também estou me dando o direito de aprender com tudo isso que se apresenta, sabe? E com as manas trans, eu aprendo muito com elas. Muito sobre essa discussão, aprendo muito sobre o que é o feminino, sobre passibilidade e sobre momentos de convergências que a gente pode se unir, e a gente tem que se unir e dialogar cada vez mais para a gente se entender, né, no nosso feminino. Nossa, acabou de dar aula aqui, É, tá? Desculpa. Mas hoje eu Vou tô até fazer isso anotando ó, aqui, pra ó, até gente, tomar tô uma anotando nossa. tudo. Deixa eu te perguntar, Tomada na novela agora também, né, em Travessia, né, o público, você despertou exatamente essa curiosidade, né? Você teve que é o que você falou, teve que se autoafirmar e todo mundo ficava, né, duvidando da sua palavra. Não é cis. É cis, é trans. Eu acho que tem um fenômeno que eu acho que a gente tem que levar em consideração, que é o fenômeno internet. Uhum. E eu percebo que o que acontece na internet não é o que acontece na rua. Eu nunca fui na rua parada por ninguém para questionar ou para me xingar, para falar que eu sou feia, para falar que eu sou queixuda. Eu nunca senti um hater ou algum olhar na rua que existe na internet. Eu acho que na internet, principalmente Twitter, a gente não pode levar muito em consideração o que acontece ali. E eu falo isso para todo mundo que é ator ou que todo mundo que passar por alguma questão ali. Porque aquele não é, de fato, em muitas das vezes, a realidade. Em tudo. Então, eu acho que na internet houve uma especulação talvez de haters ou de pessoas ali mal intencionadas, porque quando você está numa novela, as pessoas sabem que qualquer coisa que elas jogam no seu Instagram, ou elas colocam luz no seu Instagram, vai reverberar para elas, assim, engajamento de alguma forma, e polêmica dá engajamento. Uhum. Então a gente tem que entender o que é, de fato, pessoas curiosas, interessadas, querendo aprender sobre isso. Não, me fale mais um pouco isso, porque eu achei e tal, eu quero te ouvir. Ou pessoas, de fato, querendo engajamento, ou querendo polêmica, ou querendo esse tipo de coisa.
Então, o que houve na travessia, houve, assim, os dois. Houve pessoas carinhosas, interessadas, e houve muito polêmica. E a polêmica eu não respondi. E conforme eu não respondi, ela foi embora. Quase que não existe mais, entende? E eu acho, claro, assim, uma mulher diferente entrando, as pessoas questionam, pronto, questionou, respondeu e tudo certo, passa pra frente. Mas você não pirou com essas... Não pirei. Não pirei porque eu acho que tudo isso da internet, enfim, eu acho que o que vai ficar é o artista, sabe? Daqui a pouco, assim, o que vai ficar. Os atores que eu mais admiro são atores que não fizeram a carreira necessariamente em cima disso, de polêmicas. Não falo nem internet, porque a internet é um fenômeno novo, a gente não sabe o que vai gerar na frente. Nós não estamos aqui na internet, né? Mas que tem certeza de si, assim, e continuam estudando, continuam se dedicando, e são artistas. E ponto. Como você mesmo falou, você começou ali como modelo. Foi com 15 anos que você foi para fora do Brasil. Como é que foi isso para você? Uma menina de 15 anos, indo para um novo país, encarar uma profissão que é uma profissão, não sei se ainda é, porque eu não estou nesse meio, mas era muito machista. É uma universo profissão da moda, né? É uma profissão machista, de alguma certa forma, mas é uma profissão, uma das poucas, isso a gente fala pouco, que a mulher ganha muito mais que um homem. Na atuação, não. Na atuação, o homem ganha muito mais que a mulher, assim. Mas, em alguns lugares. Mas a modelo mulher ganha muito mais que modelo homem. Talvez isso esteja mudando agora, mas enfim, da minha época, não. Mas sim, é um universo ainda, de alguma certa forma, machista, mas a moda, ela é responsável por romper alguns padrões dentro da sociedade, assim, principalmente nos desfiles, enfim, primeira mulher trans, enfim, modelo, sabe? A gente percebe que ela dá espaço a pessoas de alguma certa forma. Hoje em dia você vê os desfiles, você vê que tem uma inclusão de corpos diversos, assim, com muito mais assertividade, as modelos com vitiligo, fazendo campanhas gigantescas, assim, a gente não vê ainda com tanta fluidez ainda na novela das 9. Uma pessoa com vitiligo, enfim, a gente, claro, na minha, por exemplo, tinha a Tabata, que é cadeirante, que fala sobre isso. Eu percebo que a moda é um espaço que se converge mais. Mas é uma profissão doída, que na minha época começava muito cedo, as meninas iam para fora muito cedo, sem estrutura emocional nenhuma. Então, para dar uma... É muito fácil, sabe? É muito fácil. Você falou de um teste na Europa, que eu lendo ali, pesquisando, que você ficou horas para poder chegar, para fazer esse teste na fila, e chegando lá, ele olhou para você e falou, não, sai, filho. Tipo assim, e você tinha quantos anos, assim? Como foi pra você? Cara, eu tinha uns 17 anos, estava em Milão, fiquei horas na neve lá esperando pra fazer esse teste. E os caras tinham mania de chegar, você ia entrando lá com o seu book, eles olhavam, obrigada. Quando falavam não. Mas eu percebo que isso ainda é um padrão, tá? Porque, não sei só na moda, mas quem é ator sabe que ator cansou de mandar e-mail para produtor de elenco, e ser completamente ignorado, assim. Eu entendo que a demanda é muito grande, que existem muitos atores no mercado, e existe, assim, um desespero, uma vontade, mas eu ainda sinto que aonde tem poder, ainda você fica meio à mercê, assim, na moda você fica de uma certa forma, né, ficava de uma certa forma à mercê disso, assim, porque você precisa que uma pessoa te veja, se ela não te vê, você não vai entrar. De educação, né, gente? Eu acho que isso está melhorando muito. Olhar, falar assim, olha, muito obrigada, tá? Infelizmente você não está nos padrões. Sempre é doloroso, né? Mas eu acho que... Agora, tchau! Tem isso também, né? Hoje em dia eu acho que a gente está prezando mais pela delicadeza, né? Eu fiz a novela agora, e dentro de 7 eu não imaginava que era assim. Cara, as pessoas são muito legais. As pessoas são muito educadas, as pessoas querem o seu melhor, assim. Você fala, nossa, como estou sendo bem tratada aqui. Nesses 2 últimos trabalhos que eu fiz, tanto na Netflix, tanto na TV Globo, eu fiquei muito impactada com um grau de carinho mesmo, sabe? Se você tivesse que escolher entre o universo da moda, qual você trabalhou por tanto tempo, e ainda faz alguns trabalhos, e a carreira de atriz, você consegue dimensionar o que você gosta mais? Não, eu não modelo mais. Não modela mais? Não modelo. Eu acho que converge, assim, porque as pessoas, você faz uma capa e tal, mas 100% como atriz, assim. Óbvio que tá tudo muito misturado, né? Internet, atuação, enfim, a gente tá circulando muito mais. Mas eu não modelo mais faz uns
uns 10 anos, assim. Caramba. Que eu só trabalho como atriz. E tudo que eu faço, fiz uma capa, nananana, é por causa da minha atriz, assim. E por muito tempo isso foi um problema na minha cabeça, porque quando eu comecei a atuar de fato, a gente foi fazer Martins, né, que é uma escola de teatro aqui no Rio de Janeiro, eu achei que de alguma certa forma eu precisava matar essa modelo que existia dentro de mim, porque, não sei, eu achava que não pertencia a esses dois universos, né, como se eu tivesse, eu entrei nessa paranoia, muita terapia, que eu não poderia ser as duas coisas, né? Então, por um tempo, assim, eu tentei matar essa modelo que existia. Não falava, não trabalhava, de alguma certa forma, emburaquei ali, falei, nossa, eu tenho que virar a melhor atriz, a mais inteligente, por quê? E no final das contas, eu via que é uma pressão que eu coloquei em cima de mim, que não tinha essa necessidade, sabe? A sua formação é filosofia? Teatro, são duas escolas, né? Martins Pena, né? Depois eu fiz bacharel em artes dramáticas e terminei agora, em 2022, a pós-graduação em filosofia contemporânea pela PUC-RJ. Você pensa, a religião é teu modo de pensar pelos pensadores, ou você... Cara, minha religião é uma loucura. Eu não sei o que é religião. Eu gosto muito de religião, gosto muito de fenômenos culturais. A minha mãe, no interior da Bahia, a tia-avó que ela foi criada, porque ela não conhece a mãe dela, tinha um terreiro de candomblé em casa, de Yansan. Então, todo esse fenômeno cultural, a partir do candomblé, também sempre teve um pertencimento muito forte na minha vida. Minha filha, neta de santo, né? A minha mãe ficou meio ali quando ela veio para o Rio. A Umbanda sempre visitou a gente, assim, morando em Minas. Minas é uma loucura, porque você fica muito misturada ali com os fenômenos das festas dos santos todas, né? As juninas e as julinas, e mais o reinado, o congado, quem tem conhecimento disso. E aí, o meu pai espírita, kardecista, e eu sempre fui encantada com religião, assim. Depois que eu fui para fora, quis conhecer templos budistas, hinduístas, de alguma certa forma, mesquitas, tudo que eu posso conhecer. Na filosofia, estudo um pouco sobre religião comparada. Se eu tenho uma religião? Não. Mas... E eu percebo, quanto mais eu estudo os filósofos, os pensadores, os pré-socráticos, mais se aproxima a toda essa filosofia dentro de uma religião. Eu falo, gente, a galera tá falando da mesma coisa, olha que loucura. Só muda de nome, de forma de ser. Mas gosto muito mais da filosofia que tem por trás da religião do que a opressão pelo poder que se estabeleceu há muitos anos atrás em várias formas, né? Tanto do cristianismo e de outras religiões, como poder, né, institucional. Religião e política, medo, não curto. Não, mas é porque ele é... não gosto, não vou nem falar o nome para a gente não entrar nesse podcast de política, mas acho perigosíssimo religião e política, como eu acho qualquer coisa que você... Porque a religião, de alguma certa forma, você chega nela por vários modos. Tanto para se construir como comunidade, quem nunca fez teatro na igreja, né, comunidade, ou então por causa de um vazio existencial, algum momento de muita fragilidade. Você procura uma religião de alguma certa forma para se estabelecer, para se renovar, para se firmar, ou por um chamado, enfim. E a gente acredita de alguma certa forma no nosso sacerdote, seja ele da forma que né? Padre, pastor, pai, enfim. Então, aquela pessoa ela tem uma responsabilidade em cima de você, e o que ela vier a falar, talvez você vá considerar, né? Porque ela é uma referência para você. E esses fenômenos, quando se misturam com política, de uma certa forma, eles ficam muito perigosos, porque você pode cair dentro de uma tirania com muita facilidade, né? É No fácil. mercado de Veneza. Você falou de política, você tem alguma luta, assim, por alguma causa social? Você luta ativamente por alguma causa social? É tão difícil a gente se colocar no lugar de ativista, né? Mas eu acho que a gente só existir já é fazer política, né? Eu acho que a gente não fica isenta, né? Eu acho que a gente, como artista, em todas as manifestações e formas de ser, quando a gente é questionado, a gente precisa responder da forma do que a gente acredita, enfim. É óbvio que eu sou da turma que compactua, que a gente passou anos de desgoverno nesses últimos tempos, principalmente na área da cultura, mas
no governo atual também é um governo que a gente tem que fazer a manutenção, enfim, e cobrar, um pouco mais que tenha votado e em todas as formas que a gente acredita. Mas o direito da mulher, né? O direito da mulher eu acho que é o que mais me impacta. A gente fala de um Brasil, de um país que a gente tem milhões de mães solos, que a maternidade solo ainda é muito pouco falada. Raramente a gente vê um pai solo, sempre uma mãe solo. A mãe que assume essa responsabilidade total, a carga horária em cima da mulher duplicada, né? Tanto da maternidade solo, tanto que ela tem que construir para criar aquela criança. A crítica em cima da mulher, a solidão da mãe solo. Enfim, é uma coisa que passando, raiando, principalmente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem esse fator, né? Da maternidade. Quantas de vocês não conhecem mães solos, assim? Não são filhos de, né? Como, né? Não são filhos de. Então, ainda é uma coisa que para mim é muito impactante falar desse feminino, desses atravessamentos em geral, assim, sobre a maternidade. Por que quando você casa só muda o nome da mulher? Sabe, aquelas coisas assim, você fala, gente, a gente começa a ver que realmente é um machismo mesmo enraizado, né? Foi sequencial, né? Isso veio de geração em geração, e para a gente desfazer esse nó, né? A gente ainda tem que trabalhar muito para chegar na geração das nossas filhas. Não, a gente não podia votar, sabe? Assim, então, enfim. Então, acho que o feminismo... Porque quando se fala feminismo, você fala de diversos feminismos, né? Mas o feminismo da escuta, né? De parar para escutar outras mulheres, é o que muito me interessa. Isso é interessante. A sensação que eu tenho é que hoje em dia a gente escuta muito menos e fala muito. Essa questão da internet, a opinião que as pessoas querem dar, colocar sua opinião, independente do que a pessoa vai achar ou do que vai sentir, é uma coisa que me incomoda muito. Como é que é a tua relação com a internet depois que você apareceu para a grande mídia? Mudou? Tipo, antes da Isabelle na novela, depois mudou a tua relação com a internet? Eu sinto que eu não sou uma atriz muito midiática, não. Tá? Eu sinto que eu tenho ainda travas com a internet no sentido... eu fico pensando, tá bom, porque tudo é comunicação, né? Você não se posicionar é comunicação e você se posicionar também é uma comunicação. Eu sinto que eu falo, tá, mas eu vou lá pra quê? Eu vou dar uma opinião pra quê? Eu vou fazer esse conteúdo pra quê? Eu sempre tenho um pra quê, assim. Pra mim ainda não entrou na minha cabeça que eu preciso estar na internet só existindo ali pra ganhar engajamento, ou seguidores e likes e enfim, assim. Ainda não entrou. Acho que pra mim ter uma quantidade de número não quer dizer qualidade de seguidores. Acho que tem pessoas que fazem isso muito fluidamente, que conseguem gerar... são pessoas, fenômenos da internet, né? Em relação a isso. Mas, enfim, sobre travas na internet, sobre relação... Se mudou, porque geralmente, quando você não é aberto à grande mídia, existe uma relação com seus seguidores, uma maneira como você se coloca, o que você posta. E aí você deu o boom, apareceu numa novela na TV aberta. Tem milhares, milhões de pessoas a mais olhando seu conteúdo, vendo como é seu dia a dia. Você diminuiu, por exemplo, postagem sobre vida pessoal? Não. Com medo de alguma coisa? Não. Agora, eu sou meio hermética, assim, né? Eu percebo que as pessoas percebem, né? Eu posto poesia, faço poesia. Não é todo mundo que curte essa vibe, né? Vai chegar a parte do poema. Nossa, menina chata, preto e branco, as fotos dela, que saco, eu não vou seguir. Então, eu percebo que tem um pouco isso. Eu escuto isso direto. Ai, Isabelle, poesia não engaja. Isabelle, foto preto e branco não engaja. Eu falei, tá bom, então a gente não vai engajar. As pessoas não entendem, eu faço isso, eu escrevo poesia, não é porque eu acho bonito, não. É pra eu não surtar, pra eu não morrer, pra eu continuar existindo, amor. Que isso é minha alma. E ponto, assim, sabe? Agora, às vezes, quando eu escuto isso, eu falo, então tá bom, então eu vou tentar fazer alguma coisa assim. Eu falo, gente, não consigo. Vou postar uma selfie. Não. Se as pessoas acharem que eu sou, assim, só uma pessoa querendo ser bonita e ganhar biscoito, porque às vezes é isso mesmo, né? Aí eu vou lá e apago. Eu falo, não, então... Não. Ainda fico me tentando entender ali. Você é casada, né? Só oratória, assim, afastou na hora do contato, do encontro? Porque você fala muito bem, né? Porque as pessoas têm o costume de falar assim, não, a mulher tem que ser mais retraída. E você tem uma oratória maravilhosa. Fala um pouquinho do seu casamento, assim, da sua família. Cara, minha família é tudo pra mim, assim. Eu acho que é a minha melhor versão. Às vezes eu fico até me questionando, assim, falando, por que você quer trabalhar tanto? Vocês em casa tá tão bom assim, sabe? E eu sei que vai passar, porque a Maria tá com 12, daqui a pouco ela
vai viver a vida dela e eu não vou ter mais ninguém para levar pro colégio, né? Eu acho que eu vou sentir falta desse momento. Mas, como meus pais se separaram muito, eu era muito nova e foi um puta baque na minha vida, assim, nesse sentido, porque meu pai era uma mega referência para mim e por mais que ele tentou estar presente da forma dele ali, você tem um pai em casa um dia, outro dia você não tem mais, você sente falta, né? Então eu nunca me senti assim no direito. Família não foi uma coisa que eu. Nossa, tem pessoas que falam, nossa, eu quero ter família, né? Então, pra mim, não, foi acontecendo, assim. Teve a Maria, o Alexandre, nananã, a gente casou depois, nem casamos, assinamos um negócio lá, enfim. E hoje eu percebo que depois de tantos anos, todo mundo junto, cara, é muito maneiro, assim, é muito bom. É muito bom amor, né? Não é família, homem, mulher, filho. É muito bom amor de todas as formas, assim. Eu fico tão doida de falar, isso não é família o quê, cara? É família assim, sabe? Hoje o direito já fala sobre famílias mosaicos, 2 pais, 2 mães, e constituições de família completamente diferentes, assim. Percebo que às vezes o direito avançou até mais que a própria sociedade, né? Na forma de ser, assim, na forma de pensar. Eu acho que família é amor e acabou. Não é religião, não é forma de ser, é amor. No seu tempo vago, você gosta de fazer o quê? A curtir com a família? Nada. Isso? Nada. É isso. Gente, Nada. tem coisa melhor do que não fazer nada. Nada. Eu acho fazer nada de um privilégio tão gostoso. Eu acho, mas eu sou uma ostra, amor, eu falo. Às vezes eu tô tão doida, porque, tipo assim, hoje é um dia de fazer nada. Aí eu falo, vou dar um cochilinho aqui, aí eu dou um cochilinho. A minha mente fala dentro de mim, ela fala assim, Isabelle, nossa, você devia estar trabalhando. Aí no meio do cochilo eu acordo, desesperada, assim, tipo, nossa, a gente fica se julgando, né? Porque hoje em dia a gente não tem um patrão, assim, a gente que é ator, é autônomo, a gente não tem, assim, um chefe, não tem um chefe. Não tô contratada, não tem um chefe. Quando eu tô contratada, tem um chefe que é temporário. A nossa chefe é a gente mesmo. Então a gente, cara, a gente é pior dos chefes, porque a gente não consegue nos dar um limite de relaxar, que é tão importante, de entender que tá tudo bem, o nadismo, né? É um ócio, tá tudo bem. Vou até anotar essa palavra aqui. E você era de reunir a família. Gente, senta aqui, vamos ver Bom Dia, Verônica. Cara, vamos ver Travessia. Não, meu marido super, tipo, bacana, minha filha, é legal, mãe, tá bom, tá visto, e vai embora, assim, sabe? Não, eles não quando filho santo de casa faz milagre, não. Não estão nem aí, assim, eu acho que pra mim, assim, nesse sentido. Você falou do nadismo aí, que eu fiquei encafada agora, pensando o seguinte, que eu pensei essa semana. Que toda vez que eu tô parada, sem trabalhar, eu me incomodo. Fico, por que tu tá parada? Vai fazer alguma coisa. E eu tenho pesquisado isso em mim, que a sociedade faz isso com a gente. A gente não se permite descansar. Igual teve agora o tal do estudo da semana de 4 dias, dizendo que durante a pandemia funcionou trabalhar em casa, a gente tem como trabalhar um pouco menos. E eu pensando, não adianta, quando eu trabalho menos, eu me sinto muito culpada. Você já ouviu falar da Sociedade do Cansaço? Já ouviram falar? Não. Tem um autor, que é um filósofo coreano, que é radicado na escola de Frankfurt, na Alemanha, que ele escreveu um livro que chama Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço. Byung-Chul Han, o nome dele. E ele fala exatamente sobre isso, que a gente nunca teve Porque antigamente, quando a gente trabalhava nas fábricas e nas indústrias, na época do panóptico digital, na época do Foucault, a gente tinha uma carga horária muito sobrecarregada. Mas quando tirava a sirene, todo mundo ia para casa fazer as coisas de casa. Você desligava, porque você tinha um patrão ali, um algoz na sua disposição o tempo todo. Você não tinha direitos trabalhistas, mas você desligava. Agora, a gente não tem as fábricas, a gente não tem mais a sirene que vai tocar e vai desligar quando a gente tiver que ir embora, mas a gente é o nosso próprio algoz. Então, a gente não desliga. A gente nunca teve tantos casos de burnout, tantos casos de estafa e doenças, assim, completamente silenciosas, mentais, que a gente não pode, de forma nenhuma, desqualificá-las ou diminuí-las, porque elas têm um grau de importância tão grande como se você tivesse um machucado exposto. E a gente está tentando entender ainda o que isso gera na gente, mas, assim, ansiedade, cansaço. Então, ele chama isso de sociedade de cansaço, porque a gente está sempre muito cansado. E a gente não dá o direito de desligar. Só que o que a gente quer da nossa vida, sabe? A gente tá correndo atrás, por isso que eu falo, tô correndo atrás da maré, assim, pra quê? A maré tá vindo pra cá, tô nadando ao contrário. Pra ter um grande número de seguidores, pra quê? Entrar num trabalho que não vai me dizer nada nesse momento, pra quê? Talvez é melhor eu pegar o meu dinheiro, produzir uma peça que eu ganhe menos, mas que eu fale alguma coisa, que eu transforme alguma coisa de alguma certa forma e que diga mais para mim.
eu acho que a gente tem que entender, eu acho que o nosso real desafio e o espírito do nosso tempo, de uma certa forma, é entender que isso também é um padrão colocado. Esse padrão de superprodução, de super trabalhadores, de super empreendedores, também é um padrão colocado por um certo machismo e por uma facela da sociedade, esses empresários também, né? Que vendem, que tem conseguir. Tem um pouco de medo desses coaches, dessas pessoas. Levantar! Da onde? Gente, tudo bem, eu não quero vencer, cara. Não quero vencer, sou perdedora, show. É Principalmente isso. com a mulher, Posso né? só Nessa jogar, carga horária, nem vencer, nem perder, posso só jogar? Só jogar, só né? Tá aqui, né? Os americanos não falam, né? Que lá não é atuar, né? Eu tô aqui atuando. É play. É to play, é jogar. Então, assim, não posso estar aqui jogando. E a nossa profissão é isso, quando você entende que é um game, e que um dia você vai perder, um outro dia você vai ganhar, e é isso, sabe? E a vida eu acho que também é isso. A gente tem que ter um pouco de medo dessas pessoas. E quando isso acontece, eu acho que a gente tem que parar e a gente tem que se reeducar, porque isso vira um buraco, assim. Daqui a pouco você está precisando de medicamentos, daqui a pouco você está, de alguma certa forma, e nada contra os medicamentos. Eu acho que eles existem com a ajuda de profissionais, eles são ótimos. A pandemia está aí mostrando pra gente que foi necessário a gente ajuda mesmo mas são coisas caras também, né? Internet, quanto tempo vocês ficam no celular por dia? Eu vi esses dias, 6 horas. 6 horas? Eu nem vejo. Tem um negócio, um despertador, parece que é um despertador. Você Achei ficou muito. tanto tempo, eu nem olho. Quando você vê, Trabalho você com isso. vai entrando ali numa rede social de um para o outro. Tem a coisa do trabalho e tem a coisa também que te... Sim. Porque a ferramenta, ela já te faz... É a nossa televisão, né? O É. telefone hoje em dia é a televisão. E é uma entretenimento. televisão muito Tudo. mais rápida que a gente troca de canal rápido, né? Assim. Mas a gente tem que tomar cuidado com, por exemplo, eu não tenho costume de olhar Twitter. Outro dia, antes de trabalhar, não sei porquê, eu tô comendo, olhei o Twitter. Eu saí tão mal de casa. Eu me senti, a energia baixou. Eu olhava para as coisas, Ai, meu só Deus. pensei em tristeza o dia inteiro por causa do Twitter. Eu falei, não faço mais isso. Mas foi Sério? um tipo Eu me de emocionei Twitter, agora. porque Twitter tem várias coisas também, Mas assim era como mais- na internet, mas né? era muita Uma coisa notícia ruim. triste, uma notícia boa. Eu só via coisas coisa engraçadas. ruim. E era uma notícia de política ruim, era alguém falando mal da pessoa tal, era fofocar, tal. Eu falei, não quero mais não. Ó, tem um documentário que se chama Dilema das Redes. Quando eu terminei de assistir, eu peguei meu celular, eu queria tirar todas as redes, Instagram, porque é uma coisa impressionante. É. Gente, tem alguém aqui, eu tentando tirar os fios daqui, tem alguém aqui tentando me manipular. Mas real. mas é real. É real. Porque o que todo mundo está competindo hoje em dia é pela sua atenção, né? Na verdade, o Instagram, imagina, você tá lá no Instagram, você existe e tal. Todo mundo fala, hoje em dia, Instagram, todo mundo fica famoso, é ótimo, plataforma, televisão, é tudo isso mesmo. Mas tem uma big tech por trás, né? Faturando horrores, né? Tanto que tem uma métrica no Instagram que é retenção, que é o tempo que você fica mais por isso, naquele vídeo, enfim. Acho que é uma coisa muito positiva. Ela veio para ficar, mas talvez os limites, a gente não é alfabetizado para a internet. De repente a internet surgiu, a gente está lá dentro das redes sociais e tal, a gente não sabe exatamente como funciona o algoritmo, porque o que ele entrega para você não é a mesma coisa que ele entrega para mim, e de alguma certa forma aquilo ali, ele educa meu pensamento, minha forma de pensar. Então eu tenho a sensação que talvez a gente cada vez mais fique nas caixas, sabe? Gente, É a tal bolha social, né? Eu tenho, às vezes, a impressão que o meu telefone escuta a minha mente. Impressão? Escuta, Porque, é o Google. juro, já cantei. Não, eu não falei nada. Não, Às mas vezes isso eu não falo nada, Tem tá um na minha mente. mecanismo. Quando eu pego aqui, sério isso? Quando eu Existe. pego o telefone e tá aquele negócio ali sobre aquele assunto, eu falo, gente, que absurdo, tá lendo a minha mente. É Pô, porque para eu de acho- pensar, para de pensar. Eu acho que a inteligência artificial tá avançando tanto, né? Ela está conhecendo tanto a gente, de alguma certa forma, que ela já consegue calcular ali, enfim, né? Hoje em dia tem filósofos que falam que a grande luta é o grande medo futuramente, a inteligência artificial ficar mais forte que a humanidade. né? Dominar a humanidade. Dominar né? a humanidade de alguma certa Eu tenho forma. Eu já Sair tô do com nosso medo, controle, né? Sair do nosso controle de alguma certa forma e falar, meu Deus, assim. Bom, não está controlado. Uhum. É um fato. Eu acho que Instagram, essas coisas, eles ditam muito sobre o que a gente é hoje, assim. Hoje em dia, eu quero conhecer aquela pessoa pelo Instagram, né? Vou ver. E você já julga ela por ali, pela aquela aparência do que ela é, né?
Mas eu sou muita fofoca, né? Porque o povo vai lá pra stalkear, pra ficar vendo a vida dos outros, o que tá acontecendo. Aí eu fico pensando, a gente tá ganhando vida ou a gente tá perdendo vida? É a pergunta. Porque vida é movimento. Vida é energia. Eu, nesse sentido, acho que tá perdendo. Tá perdendo. As relações não são as mesmas. Que a gente sempre questiona. Tipo assim, tem 5 amigos na mesa do bar. Tá todo mundo com o celular na mão. Você vai assistir um show pela câmera do seu celular. Você vai mandar dizer que ama o seu namorado por mensagem. Por que não dizer no olho? As pessoas num trocando gesto? mensagem em casa. Eu faço direto. Tá Eu tô aí falando, no mas eu quarto. faço. Que eu... Eu tô no Gente. quarto dela e falo assim, onde tá isso aqui? Te amo, mãe! Infelizmente, Não cheguei a tal ponto. a gente tá condicionado a isso. É Entendeu? verdade. Igual essa questão da bolha social. Às vezes eu penso que as mídias sociais giram só em torno do que a inteligência escuta. Tipo, tem que comprar um criado mudo. Falei com a minha tia aqui, de repente, Casas Bahia, R$3,90. Como assim? Não, e vira E a uma bolha válvula. fica só no E que a vira gente- uma válvula de escape também. Ai, deixa eu dançar uma. É. Ver um memezinho aqui. Quando você vê, você, né? Enfim, e existe. E vida é movimento, né? Quando você faz isso, você está se movimentando também? Não sei, tô perguntando. Não Tá tem- questionando. tô questionando, porque não tem resposta pra nada, né? Como é que são as relações, por exemplo, assim, como é que são essas relações que se estabelecem hoje em dia? Tem uma amiga nossa comum que é a Fernanda Oliveira, que estudou com a gente. Muito minha amiga. Outro dia eu tô olhando nossas conversas, a gente troca meme o tempo todo. A gente não tem um papo profundo. E aí, Adoro. como é que tá? É muito raro, é só quando vai por ligação. Mas aqui, uma mensagem é o cara dançando, a mulher sorrindo. Olha aqui esse cachorro. Ah, mas é bom também. Eu adoro tem que a Michelle sido manda assim, isso. algumas coisas que eu tô lá do nada, eu abro as mensagens, eu gosto de abrir as mensagens, mas tô estressada, abro a mensagem da Michelle e tá lá, ó, no Instagram, ela me enviando algum meme engraçado, eu morro de rir. Adoro. Mas é essa vibe. Porque, tipo assim, é uma válvula de escape também, mas eu preciso ter a minha Não, amiga, as minhas amigas, de lógico. bater um papo profundo, de falar, pô, isso aqui não tá legal, vamos bater um papo, o que tu acha? Isso tem se perdido em todas as relações por conta das mídias sociais. Eu acho que não só das mídias, mas também a gente vive numa sociedade que ela tem tantas falhas, em tantos sentidos. Ela é uma sociedade que, de alguma certa forma, ela é tão injusta, tão cruel e tão desumana em vários aspectos que você acaba criando camadas de proteção, né? Para não furar, né, mesmo a casca aqui, de alguma certa forma, né? Isso não sei o que estou falando, é Freud. Né? É um pensador, É só um aquele Freud, pensador enfim, Freud. então você acaba anestesiando mesmo para não entrar algumas formas dos seus traumas, enfim, de alguma forma. Então, é importante também ter tudo. Ter o meme, também ter a profundidade, porque através da profundidade eu acho que você se cura, né? Senão você fica rasa a vida toda, né? Eu gosto de gente profunda, não adianta. A gente profunda. Vamos brincar? Não, agora vamos sair do papo gente profundo, vamos não- brincar. Se você não dormiu, se você tá comigo até agora nesse podcast, Tá no momento aqui que a gente chama de um mestre lacroa. Oi. É uma brincadeirinha nossa que a gente sempre faz. Sempre vai trocando com os convidados. E como você é uma atriz maravilhosa, a gente escolheu aí um jogo teatral para trabalhar com você. nossa, socorro, meus professores de teatro vão chorar agora. É um troca-troca, mas no bom sentido. Tá bom. Não, é bem de boa. É o jogo do troca, não sei se você já jogou uma vez. A gente vai fazer algumas perguntas, algumas normais, tranquilas, outras polêmicas. E é para levar totalmente na brincadeira, na sacanagem mesmo. Socorro. E aí, toda vez que uma das três fala troca, você vai trocar o sentido da sua resposta. Tá. Independente de ser verdadeiro ou não. Tá bom. Ok? Vamos lá. Vamos só combinar, assim, vamos fazer um combinadinho. Pode ser. Quantas perguntas? Porque tem várias perguntas aqui. Umas 5, 6? As 6 é uma boa, dá 2 Eu acho pra que cada 6 aqui. dá bom, né? 7. Tô brincando. Vai que Vamos surge botar um horário sete ali, aqui. ó. Aquela que é contra, 7. Vai. Vambora. Socorro, Então tem um vambora. Quem horário. quer começar? Vai, Lu? Vai, Lu. Deixa eu escolher uma aqui. Essa daqui eu tenho curiosidade. A Globo paga bem? Muito. Troca. Não, Troca. deveria pagar muito. É mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Vamos cortar exatamente essa parte. E a atriz Isabelle Nassar diz que Globo paga mais ou menos. Polêmica! Você gosta do Instagram?
Não. Troca. Nossa, adoro, não vivo sem. Troca. Não tenho Instagram. Troca. Só Twitter que eu uso. Troca. Não, Facebook, voltei pro Facebook. Orkut. Boninho ou Silvio Santos? Silvio Santos, com certeza. Troca. Não, meu sonho é estar no Big Brother. Boninho, por favor, me coloca no Big Brother. Troca. Na verdade, nenhum dos dois. Eu acho os dois, enfim, deveria ser Michele Rocha no lugar dos dois, né? Ai, adorei, vou até lá. Qual é a melhor escola? Martins Pena ou Cal? Martins Pena, certeza. Troca. Não, Cal, lógico. Não, mas muda. É melhor não fazer escola de teatro. Eu acho que isso dá uma perda de tempo. Aceitaria um convite pra entrar no Big Brother? Super. Tô esperando. Troca. Agora. Não aceitaria por causa da minha família, Troca. da minha religião. Boninho, cadê a ligação que você não me fez até hoje pra mim entrar no Big Brother? Preciso de seguidores, preciso de engajamento, senão a carreira não vai prosperar. Ser mãe é o quê? Pra você é bom? Ruim demais. Pior coisa da Troca. vida. Não, muito bom, melhor coisa da vida. Troca. Se eu pudesse, eu não teria filho. Qual Maria, é? mentira, brincadeira. Tira, Maria, não ouve brincadeira. isso. Qual é a melhor emissora do país? Record, SBT ou Globo? Globo, sem dúvida. Troca. Meu sonho é fazer Record, novela lá dos Troca. Não, e SBT, Poliana Moça, é o que eu vou fazer. Troca. Eu queria ser Eliana. Fofocalizando ou Sônia Abrão? Sônia Abrão, meu sonho. Troca. Focalizando, a melhor coisa do mundo. Eu vejo todo dia. Troca. Problema de família, casa de família, eu acho que o que tem é a melhor coisa do mundo. Não vejo televisão. Gente, muito maravilhoso. Desculpa, amor, quem sabe faz ao vivo. Ao vivo. Os professores estão orgulhosos, Isabel. Pode ficar tranquilo. Olha, eu ia mentir em tudo, Tranquilo, gente. Gente, eu menti em tudo, eu não falei nada da verdade. Vocês não sabem minha opinião, decifram-me ou me devoram. Maravilhosa. E você tá vendo? A pessoa, quando é empoderada do talento dela, ela fez de boa. Exatamente. Não gaguejou, mandou ver, arrasou. A gente agora vai entrar no momento de falar um pouco sobre a sua carreira, sobre os seus trabalhos. Mas Quem mandou trabalhar Querer- muito. Pois gente. Agora chegou a hora do papo cabeça. Quando De que novo. começou essa parte do teatro, essa paixão pelo teatro? Eu sempre quis ser atriz. E meu pai nunca topou com essa ideia. E aí, então, fui ser depois, né? Mas sempre quis. Com quantos anos? Ai, já nasci com esse comichão. É. Ai, que bom. Mas eu não sabia, né? Você sabia, tipo, que você queria ser atriz? Nunca. Eu não falava oi para as pessoas. Eu também, eu era muito tímida. Eu Eu sou era- muito tímida ainda. Fala um mas... pouquinho da sua formação no teatro. Martins Pena. Martins Pena, 100%, assim. E eu comecei a me encantar com o teatro quando eu vi o Grupo Galpão lá em Minas passando. Eu falei, nossa, que coisa bonita, colorida. Eu acho que é isso que eu quero fazer da vida. E depois eu fui entender, né? Martins Pena. Anos de Martins, fiz curso livre, me formei. A gente teve greve também, né? Muita greve. Opa, Na foi. Martins. Fui vice-líder vice-representante de Grêmio e tudo mais. Depois a Cal também foi muito importante, ter feito bacharelado na Cal. E agora, finalizando com a pós-graduação em Filosofia Contemporânea pela PUC. Você fez duas escolas muito importantes de teatro aqui no Rio de Janeiro, que é a Martins e a Cal. Fala pra gente, principalmente pra quem tá nesse nicho, se você viu uma diferença na formação das duas escolas, se você tem alguma preferência entre elas. São coisas completamente diferentes. Pra pensar que eu não fiz curso técnico na Cal, né? Eu fui pra Cal fazer bacharelado, né? Que é a faculdade. Então, não posso falar do curso técnico especificamente deles. A Martins é uma escola de teatro maravilhosa, mas ela é sucateada desde sempre, né? Então, tu fica ali no centro da cidade, fazendo aquelas coisas ali, mas ela te dá uma base política importantíssima, teatral. A Cal, ela já é na glória. As pessoas circulam mais. Então, por exemplo, você... para começar, a Cal é paga e a Matriz é pública. Já começamos por esse fenômeno. E na Martins, é uma coisa que eu estranhei muito, assim, porque na Martins, o quê? Era 50% da nossa turma que era negra? Era. Foi a primeira, uma das primeiras que falaram na época. 50%, 60% da nossa turma era negra. Na Cal tinha uma pessoa negra na minha turma. E quando tem, né? E quando tem. O que você está achando disso, da Martins Pena, como ela está sendo tratada? Repete isso que você está falando. Foi assim, Sempre. cara, uma loucura o que acontece com a Martins. A Martins é a escola de teatro mais antiga da América Latina. Reforço aqui, ela é gratuita, sempre foi gratuita. Formou Pocó Ferreira e milhões de outras pessoas. Ela tem um papel na sociedade, não só cultural, mas também sociocultural.
porque a Martins, durante muito tempo, ela dava refeição para os alunos ali dentro. Então, tem gente que vinha da Baixada e só comia aquela refeição na Martins. Ela tem uma importância, porque quando a gente fala de cultura e sociedade, a gente está falando de uma escola que se abre para pessoas de comunidades, que elas saem da comunidade e vão para Martins. Entende? Então, se abre uma oportunidade, se constrói um ser humano ali dentro. E se constrói um ser humano que pensa, que repensa, que é ativo na sociedade. Então, ela tem uma importância cultural, na educação. Então, ela deveria ser tratada a pão de ló. Ela deveria ser tratada, assim, pelos governantes, de todas as formas, como um lugar, deveria ser tombado, não um prédio. A instituição Martins, porque a importância dela para a cidade do Rio de Janeiro, de transformação enquanto sociedade. E o que está acontecendo agora com a Martins, do prédio, o que aconteceu na nossa época, que foi uma troca de contrato, enfim. Para começar, é uma escola de cultura que está sobre gerência da ciência e da tecnologia, né? Eles não conseguem, de alguma certa forma, a gente não conseguia dialogar, a gente precisa aqui de um iluminador. Iluminador, vou pegar um iluminador. Não, amor, um professor iluminador de teatro. A qualidade da Martins são os professores. Então, você não pode sair contratando gente dentro de um concurso que vai abrir, porque não são as pessoas, de certa forma. Então, existe e isso é inerente de governo, tá? Porque quando eu estava na Martins era um governo, depois veio outro, depois agora é outro. Existe uma dificuldade de diálogo muito grande para você entender as necessidades do setor cultural daquela escola. E eu acho um pecado, de alguma certa forma, a classe artística, eu não estou falando dos atores de teatro, não, que também são muito atentos, tá? Às necessidades da Martins. Mas a classe artística mesmo, assim, chegar junto com dinheiro, com tudo o que for necessário para aquela escola, para ela não ficar mais sucateada, de alguma forma que é importante. Um salve para todo mundo que faz aquilo ali acontecer, porque é muita gente que faz aquilo ali acontecer na raça mesmo. Já a CAU é uma instituição de ensino que ela é uma instituição de ensino que ela parte do princípio que ela tem mais dinheiro, então ela consegue se estruturar melhor, né? Precisava de um advogado na Martins que pegasse a causa de alguma certa forma e algum empresário que ajudasse a organizar tudo o que está acontecendo ali. E infelizmente é uma coisa recorrente, porque assim, vem de antes da gente, veio durante a gente e está acontecendo agora de novo. A gente teve problema na nossa época com a estrutura de teatro vazando, de chovendo, e a gente está lá fazendo aula com chão molhado. E é triste, e o né? banheiro quebrado, e não tem iluminação direito. Não, o descaso da educação pública no país é uma coisa assim. Verdade. Meu Deus. A base da sociedade é a educação. Quem investir em alguma coisa que investe em educação. É o que vai transformar a curto e a longo prazo a educação. E o descaso da educação nesse país é uma coisa louca. Agora, o descaso da educação cultural do país, de escola de teatro. As pessoas olham e falam, meu Deus. E é a longo prazo, né? A longo prazo, quando você forma um ator, não é que no outro dia ele vai estar gerando dinheiro e lucro. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Mas educação e esporte são duas coisas que tem que ter mais atenção, porque é uma transformação, é uma ferramenta de transformação social. Como você falou, você teve a oportunidade de fazer a CAU e a Martins. E tem pessoas que só têm a Martins para fazer, né? A gente vê nas grandes produções aí, muitos atores, atrizes saem, né, dessas escolas, e a importância do teatro na vida dessas pessoas. Como é a preparação para os seus trabalhos? Assim, eu vi que você produziu bastante na pandemia, você fez muitas coisas. Se você que edita aqueles vídeos, me dá porque os seus poemas, coisas assim, como foi para você na pandemia? Porque as pessoas costumam dizer que ganharam muito dinheiro. Eu ganhei nada. Não foi meu caso. Cara, a pandemia foi um choque, porque até a pandemia eu não tinha pensado, assim, eu sempre tive vontade de ir pro audiovisual, nunca me senti pertencente, porque eu olhava, de alguma certa forma, as novelas e não me reconhecia ali nos padrões, né, de alguma muito alta, jamais vou fazer uma protagonista no meu tamanho, ninguém vai me fazer uma personagem romântica, ninguém vai me escolher para isso. Então, eu nunca tinha pensado em colocar minha energia, por mais que sempre foi uma vontade. Quando veio a pandemia, a gente estava com a Era Medeia, que é um espetáculo meu para fazer a circulação do SESI, e Grande Sertão Veredas, que é uma outra peça minha, a gente ia fazer em Otim, céu aberto, estava super empolgada. E aí veio a pandemia, acabou tudo, a gente se viu dentro de casa, trancada, aquela coisa toda. Eu só tinha o teatro
E aí eu fui uma dessas malucas que tentei começar a fazer teatro online. Meu Deus. A gente com celular, sem entender nada sobre captação de áudio, enfim. E os poemas vieram ali como uma certa forma para ver se eu não pirava mais que eu já estava pirando, né? E foi a partir da pandemia que eu falei, gente, eu preciso fazer audiovisual. Porque aí virou uma lacuna, né? Porque aí eu vi vários amigos nossos de teatro, cenógrafos importantérrimos, sem dinheiro para pagar aluguel, e os atores de televisão, ou os que estavam contratados, e eles ajudaram muito, os que não estavam também, tá? Que fica muito claro. Eles sabem o papel social deles nesse sentido. Então você percebe que existe uma discrepância financeira entre os dois mercados ainda, né? Mas foi aí que, de fato, eu falei, não, preciso fazer audiovisual, eu vou tentar colocar a minha energia. E amo fazer audiovisual. Amo muito. As ideias eram todas suas. Você pegava as ideias, produzia. Hoje eu tô mais, assim, na pandemia eu acho que eu tava mais cara de pau. Hoje em dia eu fico mais com vergonha. Eu falo, ai, se eu postar isso aqui, as pessoas... Porque as pessoas, elas vão me achar muito hermética, muito... Você entrando nesse mercado audiovisual, você fez uma série pra Netflix, Bom Dia, Verônica, não é isso? Olga Como Ribeiro. é que você chegou a conseguir esse personagem, a Olga? Teatro. Foi através do teatro? A Cissa Castelo, uma grande produtora de elenco, me viu no Sertão, no Sesc de Copacabana, e ficou comigo na cabeça. Depois a gente conversou, ela me chamou para um teste, depois eu gravei um longa com ela, mas assim, onde ela me viu, não foi e-mailzinho não, amor. Foi teatro. Foi teatro, né? Como é que foi fazer essa personagem? Cara, eu queria muito fazer Bom Dia, Verônica, que era uma série que eu queria muito fazer, e admirava todo mundo ali, a Tainá e tal. Fiz teste para outra personagem, e aí eles me realocaram para Olga, de alguma certa forma. Eu amei ter feito a série, foi a primeira experiência, assim, de audiovisual de fato, grande, assim, de um super set. Então sou muito grata a todo mundo ali da Zola, da Netflix, pela minha primeira oportunidade. E foi a parte de Verônica que eu acho que ajudou, né, a entrada na travessia. Vem a temporada 3 aí, Dom 1, né? Vai estar na Não, temporada? não tô na 3, não tô. Mas tô curiosa para saber como é que é. Maravilhosa. Na travessia foi por teste ou foi convite? Não, também? eu fui fazer só uma participação no primeiro capítulo. E aí, como é que foi essa surpresa de volta, Isabelle? Tem uma questão de dramaturgia, que o primeiro capítulo de uma novela, principalmente, é a partir dali que vai sair o enredo, né? Eu não tinha noção disso. A novela é uma obra aberta. Acho que os autores, eu não sei exatamente, não vou poder dar o certo número, mas eles têm um esqueleto ali, tem alguns capítulos escritos e o resto vai se desdobrando conforme as coisas vão acontecendo, até porque é uma obra aberta, todo mundo vivo, das personagens pode acontecer alguma coisa, enfim, pode acontecer alguma coisa com específicos atores ali. Então, eu já tinha muita vontade de trabalhar com o Mauro, sempre tive muita vontade de trabalhar com o Mauro Mendonça Filho, com a Glória, fiquei muito impactada quando eu vi o documentário, enfim, achei que era uma combinação, quis muito fazer essa novela. E aí a gente começou a ir atrás, falar com uma empresária, enfim, tal, nananã. Me chamaram para fazer uma outra personagem na novela. Falei, eu amei, eu quero fazer uma personagem bem menor. E assim, dias antes da gente começar a gravar, o Mauro falou, olha, eu acho que é mais interessante você fazer essa participação no primeiro capítulo. E aí, aquele momento da sua carreira, você fala, poxa, mas era uma personagem com participação no primeiro capítulo, confiei nele 100%. Ele falou, porque é uma personagem que está muito inserida na trama. E a gente não sabe se ela vai voltar ou não, mas pode ser que ela volte. Porque ela esconde um segredo e, enfim, claro, personagens que escondem segredos e que estão, de alguma certa forma, inseridos na trama são muito interessantes. Então, eu fui contratada só para fazer uma diária, amor. Uma participação no primeiro capítulo, e olhando aquilo, eu queria voltar. E aí passou um mês, eles estrearam a novela, não rolou, e aí fica aquela coisa, será? Tava gravando uma série no Canal Brasil, quando eles me ligaram, falaram, vai voltar. Aí eu falei, mas volta como? Contratada, até o final da novela, tipo, 1 mês e meio depois. E aí, mas já entrei sem saber muito. Acho que todo mundo que entra na novela entra sem saber muito do seu personagem. Você vai descobrindo ali nos outros. É uma construção muito coletiva. E amei ter feito essa experiência. Qual foi a diferença para você pegar a construção teatral, um texto para teatro, para montar uma peça, para uma novela? Teve dificuldade? Não, eu acho... Novela você tem que estar muito mais disponível, tá? Porque você não conhece as pessoas que você vai contracenar, você tem que estar muito aberto, você não dá para ir muito preparado e cheio das ideias, não. Acho que você tem que, sim,
saber, estudar, preparar seu personagem, estar lá mais com ele, mas você tem que estar aberto para o jogo e para o improviso o tempo todo, assim. Porque senão você vai travar, inclusive, seu parceiro de cena, sabe? Então, acho que você tem que estar com a escuta muito ativa. O teatro é um processo, né? Você está ali na sala de ensaio, você vai todo dia colocando azeite, misturando, azeite, misturando, azeite, misturando. Aí você fala, não, tá pronta a comida, é a estreia. Novela não, você tem que... o fluxo é muito mais intenso, assim. E essa coisa de se ver também é uma coisa muito interessante. Você falou de parceria, você teve um grande parceiro que eu sou muito fã. Eu falei, não acredito, Eu não sei que o que eu fiz. incrível. Olha, eu sou uma pessoa na vida que eu nunca ganhei nem bingo, nem pescaria, minha filha, nem quermesse. Eu nunca fui sorteada na bala da escola. Tinha 25 pessoas para passear, sortear 24, eu era que não ia ser sorteada. A sorte não foi uma coisa que me visitou, a sorte eu construí, assim, sabe? Cara, e eu falo, gente, eu tô aqui com o Caruso o tempo todo, o dia inteiro. Maravilhoso. Maravilhoso. Sabe o que é o mais incrível? É que no curso livre a gente está fazendo uns trabalhos assim, sem uma tendência, vou chegar em tal lugar, eu quero chegar. E quando você chega, ele está do lado de pessoas que você admirava, deve ser uma... Não, mas é louco ainda, você chega, você vê que você não chegou. Não, Gente, eu não cheguei em lugar nenhum. Eu achava que isso aqui era um lugar, eu continuo na mesma. Não tá ganho, não tem nada ganho. O jogo não tá ganho. Você já viu aquelas novelas antigas que reprisa? Você fala, ih, cara, aquele ator ali, onde ele tá? Não existe mais, o cara era galã. Direto. Bom, não tá ganho. Ai de você parar de estudar. Ai de você não se esforçar. Ai de verdade. você subir no salto, achar que tá ganho. Eu tô no mesmo lugar que todo mundo tá ganhando. Não tem nada ganho. Não tem nada ganho. Ó, toda semana seu nome aparecia aqui. Vamos entrevistar a Isa. Mas ela recebeu essa semana o roteiro. Eu quase fui na tua casa de correio e tirei aquele roteiro de lá. Porque eu falei, gente, a gente tem que pensar com essa mulher que tá aí Novela. na travessia e tá arrasando tudo em cima dela ali, aquela trama toda. Que delícia ter você aqui. Isa. Novela é isso, assim, é uma dedicação, porque os roteiros vão chegando, existem muitas mudanças, assim, ainda tinha um pouquinho de resquício de Covid, ainda, tipo, depois do carnaval ali, né? Então, assim, se alguém testava de alguma forma, muda o roteiro de todo mundo, alguém passou mal, e aí muda, que vai gravar, nananana. Então, você fica, é uma dedicação. Cara, é muito trabalho. Nenhum ator que tá aí, que você vê grande, ele tá ali de graça, não, tá? Ele tá ali porque ele trabalha muito. Eu, depois de fazer televisão, todo mundo vai teatro. Nossa, teatro é a pátria do ator, televisão, amor, é muito trabalho, é muita gente dedicada pra fazer acontecer. Agora a gente tá aqui falando, ele tá ali o tempo todo, captando nosso áudio, e super atento. Sua empresária tá aqui, super atenta. E um set maior, ele vai, todo mundo ali junto, sabe? É muito trabalho. No final da novela, eu fui pegar quantas pessoas a gente tinha na equipe, né? A gente tinha 600 pessoas na equipe. Nossa. Pra fazer travessia. Nossa, é uma estrutura muito surreal, é que grande. emprega demais. muita gente também, sabe? Sim. É muito importante o audiovisual, o setor cultural, o setor responsável por uma boa parte do PIB nosso. Então, hoje em dia, todos esses atores já tinham um respeito, hoje em dia eles têm muito mais meu respeito. De fluxo de trabalho, assim, porque você tá lá, é uma dedicação muito incrível, tua vida também tá acontecendo, tu tem filho dentro de casa, às vezes teu pai tá morrendo, você tá passando mal, tá tudo dando errado, e você tá lá todo dia. Então tem todo o meu respeito, todo mundo ali. Você deu a sorte, foi abençoada pela parceria com o Caruso, mas teve alguém nesse ambiente do projeto da novela que te desmereceu? Não. Por algum sentido? Aconteceu? Eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Porque eu fui muito acolhida. Eu entrei na novela, a novela já estava andando. Eu acho que quanto maior você é como artista, isso é minha experiência, tá? Dos que eu tô conhecendo, mais humilde e generoso você é. Eu acho que ninguém tá ocupando aquele lugar à toa ali. Eu acho que eles sabem exatamente quem tá começando, com a primeira novela. Existe uma paciência, existe uma coisa de passar o bastão. Eu fiquei muito impactada. Às vezes, quando a gente é iniciante no teatro, a gente vai ver uma peça, essa mania horrível, quando você é iniciante, de sempre ver o negativo daquele ator. Ele é ruim, né? A voz dele e tal. E eu percebo que quanto maior artista você fica, você tenta ver só o lado positivo dos atores. Grandes atores como Caruso, a própria Cássia, tá? A própria Cássia me ajudou demais. Acho ela uma grande artista. Tudo que teve em questões políticas da novela, eu não estava na novela ainda, eu entrei depois, então não posso nem falar sobre. E acho ela uma grande atriz, me ajudou muito. Eu tive Drica, Cássia, Caruso, você fala, gente, que time eles... É uma bagagem, é uma vida de muito trabalho.
Muito trabalho. É interessante a Michelle puxar, porque sua primeira cena na novela foi você e a Graça Massafera. As duas modelavam, né? Tiveram muita troca ali, falaram sobre isso, porque quando ela entrou para fazer a novela Sal do Big Brother, ela recebeu muita crítica. É. E as pessoas, de repente, teriam até um medo. Ah, eu sou modelo, agora eu sou atriz. Não, hoje em dia, sou modelo, estudo, sou atriz. E aconteceu a mesma coisa com a Jade Picon na Aham. novela dela. Ela veio do BBB e assumiu um papel de destaque na novela. Talvez tenha... Sim, essas pessoas sempre me perguntam, o que você acha disso? Eu falo, gente, a atuação é muito ampla. Você entra por ela de diversas formas. Tem gente que entra estudando, fazendo Martins, e tentando espaço. Tem gente que vai no Big Brother, depois tem uma oportunidade, enfim. Eu acho que existem milhões de formas. E as pessoas, elas vão te criticar, amor. Elas vão te criticar sendo pela escola ou sendo pelo Big Brother, sendo filho de alguém, sendo não sendo ninguém. A crítica, ela vai existir. E todas essas pessoas que eu trabalho, reforço, é muito trabalho. Tanto Grazi, Jade, enfim, ou qualquer pessoa, assim, eu percebo, assim, uma dedicação absoluta, um respeito enorme com todo mundo que está dentro de set, uma vontade de fazer o melhor. E isso, para mim, é comovente. Isso, para mim, é o que fica. Ai, muito bom. Você falou também sobre a Cássia. Você se inspira em alguém? Algum artista, assim? Você Todos tem esses alguma referência? Todos os mais velhos, assim, são atores que... Mais velhos, né, imagina. Mas são artistas Mais experientes. mais experientes. Assim, o Caruso sempre foi, então, um grande acontecimento para mim, ele como ator. O Caruso é uma carreira que eu admiro muito, porque ele fez a primeira novela dele com 50 anos. E já tinha uma carreira muito solidificada. Ele escreveu Ana Raiz e Trovão, lembra da novela da Manchete? Uhum. Eu já vi numa entrevista ele falando sobre isso. Falei, como assim? Isso, Eu não mentira, sabia. ele que O Caruso, Patrimônio Nacional, Caruso. Gente, eu não sabia. E ele escreveu Ana Raiz e Trovão. Então, assim, muita obstinação, sabe? É um cara que se provoca o tempo todo, que tá lendo o tempo todo, lê os clássicos, vai nas peças e vai, enfim. Então, e tem uma vida não midiática. Todo mundo sabe quem é o Caruso. Da tiazinha, todo mundo, o cara da novela, enfim. Nós da classe admiramos como um grande artista. Mas não é uma pessoa assim midiática. Circula pelo centro, pela vida, por tudo acontecendo. Então, e é gentil demais. É gentil demais. Então, eu sempre... É uma carreira que eu me inspiro. Quero estar com 71 anos como ele. E ainda está produzindo com Não, essa é capacidade maravilhoso, máxima, né? Maravilhoso. Os personagens dele que você vê não são tem uma construção mesmo, pesada gente. ali. Muito. Chega né? decorado, amor. Chega decorado. Não, É você muito. sente em tudo, no olhar dele. Tipo, Não, ele Não é um olhar vivencia. Eu sempre qualquer. acredito naquele personagem que ele está fazendo ali. E a muito gentileza. É a gentileza, assim. incrível. Você- Pode seguir. Dá licença, pode ser? À vontade. À vontade, é você. Ai, Então vou eu. Você falou do teatro Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosas. E eu queria saber como é trabalhar com a Bia Lessa, como foi esse convite. Eu sei que na plateia eu não assisti, mas eu fui lá, fiz uma busca. As pessoas estavam assistindo com fone. Como esse processo? O Sertão foi uma peça que já estava acontecendo, ela já era um sucesso. Houve uma saída de uma atriz, eram 3 meninas e 7 homens. Houve uma saída de uma das 3 atrizes e eles abriram um processo seletivo para fazer a substituição da nossa atriz. E aí já o processo seletivo já era demais, porque o processo seletivo era um workshop com a Bia. Não é um teste, sabe? Você chega lá crua e faz um monólogo, fala obrigada. Não, é um workshop com a Bia. Então você já sai ganhando, amor, porque você vai fazer um workshop. E aí você manda uma carta de intenção e tal. Aí acho que foram 300 pessoas que mandaram e acho que 70 meninas foram selecionadas. E no detrimento do workshop, ela foi entendendo ali quem se encaixava melhor para fazer. Porque você precisava ter algumas características, enfim, não só do personagem, mas também uma disponibilidade, porque é uma substituição. E foi ótimo, a Bia é uma gênia, a Bia é uma dessas artistas que atravessam um tempo, que você quer estar perto só para beber daquela fonte ali, né, para entender, assim, muito dedicada. Reforço, muito trabalho ali por trás. E o elenco inteiro como todo, assim, são grandes artistas. Você acabou um projeto enorme agora, que foi a novela Travessia. Você é daquelas que agora tá doida para se jogar num palco no teatro? Ou não? Vou dar um tempo aqui, vou descansar, férias. Você sabe que para mim foi um luto, né, ter acabado a Travessia, no sentido de... Sempre é um luto, né, quando a gente acaba um trabalho muito grande, assim. Mas não um luto, não. A gente precisava acabar aquilo ali. Mas eu sempre tive uma cobrança muito grande em cima de mim.
tem que terminar um trabalho, já tem que estar no outro. Já tem que estar no outro, num desespero. E agora, pela primeira vez, eu tô, de alguma certa forma, me dando o direito de escolher, assim, ó. Surgiu alguns convites que a gente, nesse momento, achava que não era interessante. Então, eu tô, pela primeira vez na vida, calma. E tentando não me cobrar, sabe? Fiz uma novela de 1 ano. Sem sábados e sem domingos. Então, tô calma, escolhendo, entendendo, colocando alguns projetos na lei, enfim. Mas ontem eu fui ver Júlio César. Já viram o Júlio César? Não. Companhia dos Atores, tem que ver ali no Teatro Feira. Bora marcar, hein? Aí eu ficava, gente, eu poderia fazer essa peça aqui. Não, tá ali, né? Já ficou com o bichinho, né? Começando a ver o bichinho. Shakespeare. Fiz em casa. Tá bom, Shakespeare, aham. E se o César montar mais uma peça minha? E se eu falar com ele para ele ler esse texto aqui comigo? Não vai ser uma peça, vai ser só uma leitura dramatizada. Já sai ele tensa ali. Já sai com a produção quase completa. Aí já mandei a mensagem para o César, querido. Foi ótimo, você sabe, né? Tô aqui. Eu falo assim, maluca, né? Estamos aí. A Michelle falou de teatro. Você pretende voltar com a Era Medeia? Falou de Shakespeare, Eurípides. Vamos ali, vamos conversar sobre a Era Medeia. Medeia, a gente quer muito fazer circulação em São Paulo. Que eu não circulei lá com isso. Porque a Medeia é um espetáculo nosso, né? Que a gente produziu, enfim, eu e meu parceiro Eduardo Hoffman. E eu tenho muita vontade de circular em São Paulo. No governo passado, a gente tinha tentado lei de incentivo. Não captar, gente, fica muito claro. Lei de incentivo, todo mundo fala, esses artistas, Rouanet. Minha peça é muito barata, tem nada de coisa cara, já vou justificando. E a lei é maravilhosa. A lei de incentivo funciona assim. Primeiro, você tem que estar apto para captar. E no governo, por que dessa destruição do Ministério da Cultura, enfim, ficou congelado, a gente não conseguiu captar, não conseguiu aprovação para captar. Eu tinha patrocínio no passado, não aprovou, perdi o patrocínio. Esse ano trocou o governo, a gente já está apto a captar, mas a gente já não tem mais o patrocínio, né? E captar é difícil, a aprovação... Então, a aprovação, né? Cara, ficou congelado ali no governo. Congela, mas a captação ainda é pior. É pior, porque tem que ser uma alma caridosa. Fala, não, vou investir. Só que imposto, gente, ou você incentiva, ou você volta para o governo. Entendeu? É abatido o seu imposto de renda. Então, inclusive, pessoa física, você pode fomentar a cultura. É isso. Você pode, através do seu próprio imposto de renda de pessoa física e tal. Cultura, gente, a gente tem que tirar essa politicagem da frente. Cultura é um objeto de transformação social. Se a gente quer ver uma sociedade mais justa, mais segura, todo mundo fala de segurança pública, com pessoas com mais assiduidade, com tudo, a gente tem que investir na educação e cultura. Pegam países que fizeram isso para ver o que aconteceu. Como está a sociedade hoje em dia. A cultura é um objeto de transformação. E a cultura, a gente está em tudo, está em todos os lugares. Você deu um corte lindo pra gente. Não preciso nem ter trabalho ali. Isso, já foi. A gente nem... Maravilhoso. Que delícia. Então, Beli, se você tivesse hoje um superpoder, né, de mudar algo. Eu vou te dar esse superpoder. Mudar algo. O que você mudaria? Gente, eu acho que eu sou uma péssima deusa. Acho que seria meu último emprego esse, porque... é muito ampla essa pergunta. O que eu mudaria? Eu acho que... não sei. Eu mudaria... Ajudaria Martins Pena. Pronto. Tá valendo. Tá valendo. Deusa, gente. Gente, vamos para aquela partezinha. Foi um momento que a gente faz um bate-bola com a convidada, né? Acho que deu um show aqui na nossa brincadeira. Que é um bate-bola de uma palavra e ela jogar Ela humilhou. Não, eu anotei aqui diversas pontuações dela, gente. Perfeito. Eu acho que Isa, filósofa... Deusa. Socorro. Então, chegou no momento que a gente vai fazer um bate-bola, vai jogar uma palavra e você, o que vem na sua cabeça, 1, 2, 3, fica à vontade. Bate-bola rapidinho. E eu vou começar um sonho. Ser atriz. Péssimo. Tá ótimo, medo. Ser atriz. Um arrependimento. Ser atriz. Não, esse não. Um arrependimento das coisas que eu deixei por medo de ser atriz, de não fazer. Defeito. Medo. Medrosa. Um desejo. Continuar trabalhando como atriz. É o principal. Prazer.
Ser atriz. Aí vai vir fácil agora. Uma ousadia. Ser atriz, artista. Lacrar pra você é? Continuar sendo atriz. Gente, que horror. Maravilhosa. É atriz e ponto, gente. É atriz isso. e ponto. Atenção, É porque autores, as pessoas não diretores, produtores. entendem, cara. Porque, tipo, hoje eu tava mandando um e-mail, falando, olha, eu tenho um comichão dentro de mim que, assim, eu não sei explicar, entendeu? Deve ter uma coisa de reencarnação, de karma, alguma coisa assim, porque eu preciso fazer isso. É péssimo falar isso, né? Eu preciso fazer isso para existir. É muito. Você podia existir de alguma outra forma. Se desidentificar do trabalho, aquela coisa assim, tipo, não, quero ser só mãe, esposa aqui. Tá tudo certo se eu não tô trabalhando. Mas não, você fica lá desesperada, né? Não é porque péssimo, não não é é você. propósito. Talvez seja isso. propósito. Bom, no improviso Não aqui, tá ali, né? eu vou pedir uma coisinha. Tem algum poema, alguma coisa que você queira falar aqui para finalizar? Antes que a gente fale aqui alguma coisa. Um poema que... deixa eu pensar aqui... Poderia ser meu poema? Pode? Claro. Deve. Às vezes eu sinto que eu não consigo existir. Porque na existência tem mais que sentir. Tem um pensar, tem um agir, tem uma forma de ser, tem uma forma de estar. E o que é estar? Não sei. Eu acho que é um fato só de pertencer a algum lugar. Uau. Que isso? Não, aqui já até bati aqui. Lacrou muita cultura. Lacrou Gente, demais. eu inventei agora. Termina. Sério? Ô, menina, me tocou tanto. Aí eu tava... Bateu tanto Vou ouvir 10 vezes. É porque eu acho que depois escrevendo umas pode. coisas assim, eu acho que depois elas ficam no éter, né? Depois o pessoal vai captar elas assim. Já pega e escreve depois, ó. Isabelle, olha, é uma honra pra gente. A gente tenta se despedir, eu sou a chata dessa história. Vamos almoçar. Quero dizer que é uma honra pra gente te ter aqui. A gente estava tentando, né, alguns meses, mas estava tendo que aguardar a travessia, né? A travessia. Literalmente. Mas é uma honra ter uma mulher como você, que é inteligente, sábia, né? Uma mãe maravilhosa, tenho certeza. E é isso, muito obrigada. Gratidão por partilhar tanta sabedoria conosco. Né? Ah, que linda. Obrigada. Eu que agradeço também, essas mulheres maravilhosas. Isa, foi um prazer. Eu falei com as meninas, falei assim, ela não vai me reconhecer. Quando você chegou, você falou, Cris, você tá mais linda. Tá muito não me linda. reconheceu. Tem que falar que isso aqui é ao vivo. Tá Obrigada. linda. Que prazer ter você aqui. Que papo gostoso. Que poema lindo que foi inventado agora, mas quem sabe faz ao vivo, né, gente? É isso. Muito obrigada. Lacradores e lacradoras, gente, segue lá o canal, o YouTube, dá um like. A gente precisa de vocês, gente. Que isso? Estamos lacrando aqui, são convidados maravilhosos. Não deixa de lacrar não com a gente não, hein? Um beijo, hein? Belle, Beijo, assim, gente. de verdade, obrigada. Vocês não sabem, essa mulher tava gravando loucamente. Eu falei, pô, ela tava fazendo de tudo pra vir. E vinha roteiro, e vinha isso. Tipo assim, numa humildade, numa gentileza, um amor que você passou. Falando, não, Mia, agora não dá, e tá aqui. Então, de verdade, obrigada. Você separar esse tempo, você dividir sua vida com a gente. A sua opinião, um artista incrível que você é e tá se tornando. Obrigada de verdade. Eu que agradeço, gente. Parabéns pelo podcast. Continuem, porque essas aqui são artistas empreendedoras que estão aqui na raça fazendo esse podcast para você, para nós, para todos nós. Assim, continuem, porque a nossa área é isso, sabe? O artista ele tem altos e baixos. Tem hora que a gente tá por cima, tem hora que a gente tá por baixo. Isso é um fato. Então, tem todo o meu apoio e continuem. Parabéns pelo Lacrou Podcast. Que venham mais convidados. E que vocês cresçam cada vez mais. E quando vocês estiverem gigantes, me chamem de novo. Com certeza. Evidente. E pra você que quer ser nosso parceiro, patrocinador, quer dar uma cué, enfim, chega junto, entre em contato com o Lacrou Podcast, nas nossas mídias sociais, com a nossa produção. A gente tá precisando, gente. Contato ali, ó. Contato. Agradecer a família Lacrou Podcast, a produção, Eliane Tilha. Gente, um beijo, ó. Tá babado esse episódio, hein? É isso. Beijo. Beijo, meu bem. O meu foi...